meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Júnior, eu sou consagrado na comunidade de aliança da comunidade católica Shalom, pertenço à missão de Sobral, no Ceará, e a convite do nosso irmão Bruno Tavares, eu queria fazer com vocês um breve momento de partilha sobre os sacramentos, mas de forma particular o sacramento da Eucaristia. Nós vamos usar como material principal para essa partilha o Catecismo da Igreja Católica, né, que é formação sólida e segura para a nossa fé como católicos. E aí, partindo do Catecismo, a gente pode fazer outras referências, né, aos santos, aos papas e aquilo que a Igreja, né, na sua tradição bimilenar, nos ensina com clareza, nos ensina com segurança, né? Acredito que vocês já estão vendo essas formações sobre os sacramentos e que vocês já tenham estudado um pouco a definição dos sacramentos, né? Os sacramentos que, de uma forma simples, uma definição mais simples, né, nós podemos dizer que são sinais visíveis de uma graça invisível, né? Os sacramentos, eles estão dentro da sabedoria de Deus, né, que na sua pedagogia vai se utilizando de coisas humanas, de coisas visíveis, né, de símbolos e sinais até do nosso dia a dia, que fazem parte da realidade humana, para nos falar sobre algo que nos transcende, né? Não só falar, mas nos comunicar uma graça que nos transcende, uma graça que vai além de nós, né? Além da nossa realidade humana. E dentre os sacramentos, né, que nós sabemos que são 7 sacramentos, a Eucaristia, que é o do qual eu gostaria de partilhar com vocês, ela é o central, né? Por que a Eucaristia é o sacramento central, podemos dizer assim? Porque todos os demais sacramentos, eles têm a função de nos conduzir, de nos preparar para a Eucaristia, né? Todos os demais sacramentos, eles tendem para a Eucaristia. Se você parar para observar bem, muitos dos sacramentos, eles são celebrados dentro da missa, né? Dentro da celebração eucarística, para nos mostrar essa profunda ligação que existe entre eles. E também a Eucaristia pode ser considerada o sacramento principal ou central, né? Digamos assim, porque se nos demais sacramentos nós recebemos a graça de Deus, né? A graça santificante, a graça própria de cada sacramento, na Eucaristia nós recebemos o próprio autor da graça, né? Na Eucaristia nós recebemos a graça própria, que nós vamos falar daqui a pouco, né, deste sacramento, mas além disso nós recebemos o autor dessa graça, que é o próprio Jesus, né, o próprio Filho de Deus. A Eucaristia, que para nós católicos não é um símbolo, nós sabemos disso. A Eucaristia para nós católicos, ela é a presença real de Jesus, oculta, né, nas espécies do pão e do vinho. Mas vamos aprofundar um pouquinho esses aspectos sobre a Eucaristia, né, partindo do Catecismo. Nessa parte, a partir do parágrafo 1322, o Catecismo vai falar especificamente da Eucaristia, e ele começa falando, né, dessa dimensão da Eucaristia como a fonte e o ápice da vida cristã, da vida da Igreja, né? O Papa João Paulo II, ele, nos seus documentos sobre a Eucaristia, ele dizia, né, que a Igreja vive da Eucaristia, né? A Eucaristia é o centro da vida cristã. E na tradição da Igreja, esse sacramento foi recebendo vários nomes, né? O Catecismo vai dizendo alguns desses nomes para nós, a própria Eucaristia, né? Que significa ação de graças. A Eucaristia também é chamada de ceia do Senhor, também é chamada de fração do pão, Assembleia Eucarística, Memorial da Paixão de Jesus. Nós sabemos que a celebração da missa, né, ela é a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Não é um teatro, né? Nós não estamos simplesmente imitando os gestos que Jesus fez há 2000 anos,
mas é uma renovação e uma atualização do sacrifício de Jesus na nossa vida. A Eucaristia também é chamada de Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia encontra o ápice na celebração eucarística, né? Toda a liturgia também tende para a celebração eucarística. Também é chamada de comunhão, mais especificamente se referindo à parte da missa onde nós recebemos, né, o corpo de Jesus, porque também a comunhão nos faz um só, né? É o sacramento da unidade da Igreja. E também, como é mais conhecido também como Santa Missa, né? A missa, por ter essa dimensão de envio, então nós recebemos a Eucaristia e somos enviados para vivermos essa missão no meio do mundo, para sermos também Eucaristia no meio do mundo. E é interessante que a Igreja costuma falar das prefigurações, né, dos sacramentos. Deus, ele na sua pedagogia vai, muitas vezes na história da salvação, anunciando as realidades futuras, né? Como muitas vezes ele anunciou pelos profetas a vinda de Jesus, ele também prefigurou muitas vezes no Antigo Testamento alguns sacramentos, né? Por exemplo, o dilúvio, né? A Arca de Noé, que prefiguravam o batismo. E a Eucaristia também ela foi prefigurada várias vezes no Antigo Testamento. Nós podemos ver no Cordeiro Pascal, por exemplo, né? Que Deus ordenou ao povo de Israel que naquele cerimonial, né, celebrasse a Páscoa, a saída do Egito, pelo sacrifício do Cordeiro Pascal. Então nós podemos ver ali no Cordeiro Pascal uma prefiguração de Jesus, né, uma prefiguração da Eucaristia. Podemos ver também no maná que Deus deu ao povo no deserto, né, uma prefiguração da Eucaristia, esse pão que desce do céu. Nós vemos lá no Evangelho de João que Jesus vai falar que ele é o verdadeiro pão descido do céu, né? O pão que dá vida e a vida eterna. Então Deus, através da história da salvação, ele já vai nos preparando, né? Na sua pedagogia, ele vai nos preparando para vivermos e compreendermos melhor aquelas realidades que Jesus viria revelar, né? De uma forma plena. E a Eucaristia é esse grande dom que Deus já prefigurava por essas figuras no Antigo Testamento, e que Jesus, quando ele vem para esse mundo, ele vai elucidando, né, para os seus discípulos, para a Igreja, paulatinamente, aos poucos. Jesus vai elucidando esse mistério, Jesus vai, principalmente no Evangelho de João, capítulo 6, que é o discurso eucarístico de Jesus, ele vai falando, né, para o povo quem ele é enquanto pão da vida, né? Quem é o pão da vida que é a sua carne, que é o seu sangue, que ele dá em favor do mundo. Então, aos poucos, essa verdade vai sendo descortinada, né, aos olhos dos apóstolos e aos olhos da Igreja. Até que, na última ceia, nós temos a instituição deste sacramento, né? Os evangelhos narram, Mateus, Lucas, Marcos, narram, né, o momento da última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia para os seus discípulos. Só o Evangelho de João, que narra a última ceia, mas não especificamente o momento da instituição da Eucaristia. João, ele foca na dimensão da comunhão fraterna, do serviço, né? Aquele último discurso de Jesus antes de morrer. Mas os demais evangelhos sinóticos, eles narram com muita semelhança entre eles, né? O momento onde Jesus toma um pão, toma um cálice, dá graças, né? E distribui para os discípulos. E lá ele diz, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, né? E fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ali se dá o momento da instituição da Eucaristia, né? E também se dá, como nós sabemos, a instituição do sacerdócio, porque Jesus manda, né, que os apóstolos celebrem aquele sacramento, aquele sacrifício em memória dele, né? Então, Jesus institui ali na última ceia esse eterno sacrifício que é a Eucaristia, como memorial da sua paixão, né? Da sua entrega de amor pela humanidade.
Então, para nós católicos é muito clara a instituição da Eucaristia na palavra de Deus, né? Nos relata com muitos detalhes. E como eu falei, o próprio Evangelho de São João, no capítulo 6, para nós também é muito claro, onde Jesus afirma a sua presença nos sinais do pão e do vinho, né? E nós sabemos que todos os sacramentos da Igreja, eles têm duas dimensões que os constituem, que são importantes da gente entender, né? Todo sacramento, ele tem a matéria e a forma, né? São as duas dimensões principais do sacramento. Na Eucaristia, a matéria da Eucaristia é o pão e o vinho, né? São aquilo que eu falei no início, né? Esses sinais que fazem parte da vida humana, do cotidiano humano, né? O pão e o vinho, no caso do batismo, a água, no caso da unção dos enfermos, o óleo, né? São realidades humanas que Deus transfigura com a sua graça e faz dessas realidades humanas canais da graça para nós. Então a matéria da Eucaristia, né, que vai ser transfigurada, que vai se tornar sinal da graça de Deus para nós, é o pão e o vinho, né? E a forma são as palavras que o sacerdote diz para que aquele sacramento aconteça, né? Para que aquele sacramento se concretize. No caso da Eucaristia, o sacerdote ele vai repetir os gestos e as palavras de Jesus na última ceia, né? Então essas são as palavras que fazem com que aquele pão e vinho, né, aquela matéria simples e humilde, né, da vida humana, se convertam no corpo e no sangue de Jesus. Então, sem matéria e sem forma não existe sacramento, né? Se falta uma dessas realidades, não existe sacramento. É por isso que a Eucaristia, a Igreja leva tão a sério essa dimensão da matéria, que a Eucaristia não pode ser substituída por um pão qualquer, né? Não pode ser, por exemplo, substituída por um biscoito, né? Porque não é a matéria adequada, né? A matéria é o pão e o vinho, né? E isso a Igreja ela conserva e zela durante todos os seus 2000 anos, podemos dizer assim, pela fidelidade, né? E o respeito à celebração dos sacramentos, de forma particular a celebração da Eucaristia. Um ponto importante também a gente destacar é que, aprofundando um pouco aquilo que eu falei no começo, né? A presença de Cristo na Eucaristia não é uma presença simbólica. Nós vemos os irmãos protestantes, né, de tradição protestante, de tradição pentecostal, para eles é um símbolo. A Eucaristia não tem uma eficácia real como tem para nós, né? Mas para nós católicos ela é de forma real e concreta a presença de Jesus em nosso meio. O mesmo Jesus que viveu na Galileia, que realizou seus milagres, o mesmo Jesus que foi crucificado, que morreu e que ressuscitou, é o mesmo Jesus presente na Eucaristia. Isso é um mistério, isso é um dogma de fé, né? É algo que os nossos sentidos não conseguem alcançar e que nós só podemos acessar pela graça da fé, né? Mas é uma verdade sempre afirmada pela Igreja, é uma verdade na qual nós devemos crer, e é uma verdade que nós devemos sempre professar como católicos. A presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus está totalmente, inteiramente presente, tanto no vinho que é consagrado, né, em cada gota do vinho, quanto na hóstia consagrada. Em cada partícula da hóstia está Jesus por inteiro, né, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Então não faz diferença se você tomou do cálice ou se você comungou da hóstia, você está recebendo Jesus inteiro. Você está recebendo Jesus completo, né? Você está recebendo Jesus na sua totalidade. Por isso nós devemos ter todo o zelo, né, ao comungarmos, principalmente se você costuma comungar na mão, zelo de ver se não ficou nenhum fragmento, né, na sua mão, porque naquele fragmento está a pessoa de Jesus por inteiro, né? Então ter esse zelo e esse cuidado ao recebermos Jesus, né, na Eucaristia. Creio que nesse tempo
de isolamento, né, distanciamento social que nós estamos vivendo, muitos não podem receber mais a Eucaristia, né? Talvez, pela graça de Deus, quando nós voltarmos, né, a nosso cotidiano de missa, de podermos ir à igreja, certamente nós vamos valorizar e vamos receber Jesus com uma fome mais ardente, né, um desejo mais profundo de nos unirmos a Ele e de aderirmos cada vez mais a essa verdade de fé que a igreja nos apresenta, né, de Jesus totalmente presente, realmente presente nas espécies do pão e do vinho. Né? Depois da transubstanciação, né, que é aquele momento da missa onde o padre repete as palavras e os gestos de Jesus, nós sabemos que após aquele momento chamado transubstanciação, as aparências do pão e do vinho continuam lá. Né? O vinho na sua aparência continua vinho, o pão na sua aparência continua pão, mas a substância, né, a essência dessa matéria não é mais de vinho nem de pão, mas é do corpo e do sangue de Jesus. Né? Como eu falei, é um milagre que nós não temos capacidade de compreender, né? É um mistério de fé. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos milagres eucarísticos, né, que nos comprovam essa verdade de fé. Em todos os lugares do mundo existem milagres que são guardados pela Igreja, onde o Senhor quer, através daqueles milagres, nos certificar da sua presença na Eucaristia, né? Fortalecer a nossa fé, que tantas vezes é vacilante, com relação à ação de Deus, à ação extraordinária de Deus. E a Eucaristia é um milagre extraordinário, né? É um milagre que supera a nossa compreensão, mas que ordinariamente, dia a dia, acontece nas nossas igrejas, acontece nos nossos altares, né? O amor de Deus por nós, que é tão grande, que faz com que Ele, dia após dia, desça nas mãos do sacerdote para nos salvar, para estar conosco, para nos alimentar com a sua presença eucarística. E uma coisa importante também, antes da gente já encaminhando, né, para o final da nossa partilha, são os frutos da comunhão. Todos os sacramentos, eles geram frutos nas nossas vidas, né? E o sacramento da Eucaristia também gera. Quais são esses frutos, né? Que frutos nós podemos falar? O primeiro fruto é a união com Cristo, né? Não existe um momento de união mais profunda com Jesus na nossa vida do que esse momento da comunhão, onde nós recebemos Jesus na sua presença real, né? No nosso coração. Então, o primeiro fruto, talvez o mais profundo, seja esse de união com Cristo, né? A Eucaristia que nos une a Jesus e nos torna um com Ele. O segundo fruto é a separação do pecado, né? A Eucaristia, ela perdoa todos os nossos pecados veniais, né? E nós sabemos que nós não podemos comungar estando em pecado mortal, né? Precisamos nos confessar antes, mas estando confessados no estado de graça, né? A Eucaristia, ela vem apagar os nossos pecados veniais, né? Vem nos separar do pecado. E dentro desse fruto também a Eucaristia, ela nos preserva dos pecados mortais, né? É um sacramento que nos dá força, é um sacramento que nos dá um sustento espiritual. Então a Eucaristia também vai nos preservar dos pecados mortais, porque fortalece o nosso desejo de santidade, o nosso desejo de fidelidade a Deus, a sua palavra. Outro fruto também importante é a união com a Igreja, né? Nós sabemos que nós somos incorporados à Igreja pelo batismo, mas cada vez que nós recebemos o corpo de Cristo na Eucaristia, nós também vamos nos tornando um com a Igreja, que é o seu corpo místico, né? Vamos nos tornando uns com os outros, né? É uma graça de unidade uns com os outros, porque todos nós comungamos do mesmo pão, né? Todos nós comungamos do mesmo sacramento. E por fim, a Eucaristia é o nosso penhor de vida eterna. Jesus diz que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue permanece nele e no último dia será ressuscitado, né? Participará da graça da ressurreição e da vida eterna. Então, a Eucaristia também para nós é essa certeza de vida eterna, essa certeza de céu,
é essa certeza de que desde agora nesse mundo, o Senhor já nos permite viver a vida do céu, a alegria do céu. Então, meus irmãos, meus amigos, eu acho que de maneira bem resumida, esses são os pontos principais sobre o sacramento da Eucaristia. Convido você a depois pegar o catecismo na sua casa e visitar esses artigos, né, do catecismo do 1322 até o 1404, tá bom? E aprofundar, ler, rezar melhor com essa beleza que a Igreja nos apresenta, né, sobre a Eucaristia. Então, que Deus os abençoe, que Deus fortaleça a fé de vocês. Um grande abraço a todos. Shalom.